façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Por falar em China e Dilma ainda, PT e Partido Comunista Chinês assinam acordo para alinhar pensamentos e iniciativas. Como disse meu amigo Paulo Eduardo Martins, agora é de papel passado e tudo. Agora não é mais concubinato não, meu chapa. Agora casou em comunhão universal de bens. Vai dar certo, amiguinho. Falar em comunismo é coisa de reacionário paranoico. Para com isso. Para com isso. Só porque o PL da censura é relatado por um comunista, só porque a parlamentar comunista do PT, ligada ao PT, tem orgulho de Stalin, e porque temos no Ministério da Justiça e Segurança um comunista, graças a Deus, ele diz, que talvez seja indicado para o STF, só por essas bobagens, só por causa do Foro de São Paulo, de Cuba, Nicarágua, China, só por esses detalhes nós vamos falar que o Brasil corre o risco de virar um país comunista? Isso é coisa de Olavete. Bobagem. A Globo garante pra gente que isso nem existe mais. A Miriam Leitão, a Verinha, o imitador de focas, que aliás é um grande jurista, ele comemorou a questão do marco temporal do ponto de vista jurídico, que ele entende muito de Constituição. Bom, a China está encantada com o Brasil. Os Estados Unidos, nem tanto. Então, Biden ofereceu um jantar para 30 líderes, mas Lula não fazia parte. Inclusive, ao anunciar esforço conjunto para sindicalismo, que foi a pauta comum que eles encontraram, porque o Biden também está no bolso dos sindicalistas aqui, que estão até em greve, né, nas montadoras, o Lula caminhou, deu um passo na direção do Biden para cumprimentá-lo, o Biden virou as costas e saiu. Isso de um presidente que cumprimenta até fantasma, até o Gasparzinho. Ele estende a mão, faz assim, não tem ninguém do lado. Para o Lula, não. 30 convidados, Lula não. Janja não vai ter foto no jantar para ostentar. É pária internacional que chama? É isso? Qual seria a manchete se fosse Bolsonaro a ser desprestigiado dessa forma? Pois é, mas o Brasil voltou, pelo menos para os chineses, para o MST e para os corruptos das empreiteiras. Isso sim. A Gazeta, no editorial de hoje, fala exatamente do Lula na ONU e conclui o óbvio. Lula pode dizer o que quiser, mas a comunidade internacional tem observado suas atitudes e sabe cotejá-las com o discurso. Ou seja, a ONU é um palco para discurso. É o cenário da esquerda caviar global por excelência. Todo mundo lá fala bonito. Graças a Deus que nós não precisamos da ONU para promover a paz no mundo. Porque a herdeira da Liga das Nações sempre fracassou. A gente tem que contar com o xerife americano. Esse sim consegue impor respeito e algum limite aos inimigos da liberdade, ao eixo do mal, a essa turma que o Lula cada vez mais busca proximidade. Então, a turma da ONU, apesar de viver de narrativas, olhou para o Lula e falou, mas esse é cínico mesmo, hein? Democracia junto de Cuba e da China, né? Desigualdade, querendo cobrar fatura e tudo para darem mais dinheiro para o país, como se o Brasil tivesse numa situação difícil por culpa dos ricos. Não. Venezuela, Argentina, todo país que abraça a esquerda, o socialismo, destrói riqueza. E não tem nada a ver com os ricos. Deixem os ricos em paz, né? E, claro, enquanto a turminha aplaudia o discurso vazio do Lula, tinha um cara que, nas 7 vezes, ficou em silêncio, um silêncio ensurdecedor, olhando no telefone, sendo até mal educado, né, com o presidente brasileiro, Zelensky.
por conta disso, né? Quando um não quer, dois não brigam. O Lula volta a insistir na tese de que o problema na Ucrânia é culpa de ambos, e não do Putin, que resolveu invadir o país, como já tinha feito na Crimeia em 2014. Só que o Obama foi um bananão e deu no que deu. Um parênteses aqui, o Zelensky, eu escrevi sobre isso para a Gazeta, o Zelensky teve que acender vela para os globalistas. Você imagina o que é um cara que está vivendo numa guerra contra a Rússia, que é um exército do mal, que os caras fizeram na Chechênia, assim, assustador. Os russos são do mal. Os caras estão lá com centenas de milhares de mortes, cidades destruídas, e ele teve que dedicar um tempinho na fala dele para falar de aquecimento global, mudanças climáticas. Você imagina, qualquer pessoa sensata olha e fala assim, meu Deus, o cara está numa guerra com Putin e vai falar de ameaça climática. Esse cara enlouqueceu. Ele não enlouqueceu. Ele precisa de dinheiro do Biden e apoio da imprensa. Ele sabe que precisa pagar o ingresso da patotinha globalista, porque senão ferrou. Então, existe um salvo-conduto para quem paga esse preço. Viva as vacinas do Covid experimental! Viva a comunidade LGBT, trans! Viva aqueles histéricos com alarmismo das mudanças climáticas! Agora eu posso fazer o que eu quiser? Posso ser ruim aqui? Posso ser deselegante? Posso ser até machista? Como aquele Howard Stern, por exemplo? Agora, se você vai contra essas vacas sagradas da religião secular, do progressismo, aí lascou. Elon Musk está com investigação nas empresas por não contratar refugiados, sendo que ele tem contrato de segurança nacional com a NASA e companhia na SpaceX. Ele não pode sair contratando refugiado que chega do Iêmen. Então, se você for o Russell Brand, quando era promíscuo, pegador, ele estava contratado pela mídia e por Hollywood. Agora ele casou, se endireitou, tem 2 filhos e ataca o viés da imprensa. Investigação sobre o que ele fez em 2006. Dossiê montado pelos canais que o empregavam. O mundo é dos canalhas. O mundo é dos globalistas canalhas. A senha é muito conhecida. Se eu amanhã começar a falar tem que enfiar vacina experimental da Covid em criancinha de 1 mês, até o Globo vai olhar e falar assim, vai dar uma piscadinha para ver se eu venho. Não, quero mais. Eu vou, não, aquecimento global, esqueçam a miséria na África, a prioridade do mundo, esqueçam o terrorismo, esqueçam a Rússia, a China. A prioridade do mundo é você vender o seu SUV e comprar uma bike elétrica. Vem jantar comigo, Costa. Você é dos nossos. Pode fazer o que quiser. É assim que funciona. Temos que ter boas notícias, com todo o rodeio floreado do professor trotskista de português, Vira Casaca, autor de País dos Petralhas, que virou um defensor dos petralhas. A tecla SAP levei um pé na bunda da foice de São Paulo. Nem a Folha de São Paulo quer Reinaldo Azevedo mais. Escrevi hoje a minha última coluna na Folha. Por quê? Eu e a Folha nos cantávamos mutuamente a canção que segue. E chegamos à conclusão de que não nos precisávamos, se me permitem a regência de exceção, e todos sabemos disso. Vamos dar vivas à bruta flor do querer e dos quereres. O problema com a humanidade está nos poetas fracassados. Eu conheci muito psi lacaniano, muito, por um passado remoto. E o que eu posso atestar para vocês é que 8 em cada 10 desses psis lacanianos eram poetinhas fracassados. Onde estou? Sou onde não sou, mas não tenho onde tenho. E aí o cara jogava aquilo e falava assim, sou um gênio. Claro, leia um livro Imposturas Intelectuais, que abre com Lacan. Aquilo que ele diz, que você consegue compreender, é o óbvio ululante. E o que você não consegue compreender não é porque você é raso, é porque ele é pseudo-profundo e não diz nada com nada, assim como Paulo Freire. Leiam os livros do Paulo Freire. Não faça isso não. Não faz não, que é dureza. É perda de tempo. Né? Tem tanta coisa boa para ler. Mas eu li.
ossos do ofício, né? E olha, é um emaranhado de verborragia que não diz nada com nada. Então, parabéns, poetinha fracassado dos Petralhas. Você levou um pé na bunda. E pela primeira vez eu concordo em muito tempo, porque eu concordava muito, com Diogo Mainardi, que disse: depois de dar um pontapé no meu traseiro, quando fui pedir emprego, a Folha de São Paulo deu um pontapé no traseiro de Reinaldo Azevedo. O jornal saiu ganhando 2 vezes. E com isso eu concordo. E pelo menos entre esses podres todos da mídia brasileira, que é podre, eu prefiro, acho menos pior o Diogo Mainardi do que o Reinaldo, porque pelo menos o Diogo Mainardi não se leva tanto a sério. Ele consegue se depreciar. Enquanto que o outro, com toda a afetação histérica e trejeitos esquisitos, se acha a última bolacha do pacote. E não passa de uma pena hoje sob influência, digamos assim, da quadrilha do PT. Então, já vai tarde, Reinaldo, mas ninguém lia mesmo as colunas da Folha mais, porque o jornal é decadente. Muito obrigado a todos vocês pelo apoio. Segunda-feira não vou conseguir fazer a conversa de boteco com meus apoiadores do Locals, porque vou estar em trânsito na minha viagem, mas na terça-feira nos vemos na live Tudo Consta. Se possível, considere se tornar um apoiador na minha comunidade do Locals. Está aqui o endereço, rodrigoconstantino.locals.com. É graças a você, meu apoiador, que eu mantenho esse trabalho independente e corajoso, viu? Porque não adianta ter coragem só com gente fraca, né? Tem que ter coragem com os fortes. Aí que eu quero ver. Obrigado. Nos vemos. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.